Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo do podcast 45 Minutos. Eu sou Fred Figueiredo, estou aqui ao lado de Cássio Zirpoli e nós seguimos a nossa série de análise dos balanços dos clubes do Nordeste na temporada 2025, que na verdade se refere a tudo que foi consumido, recebido, investido na temporada 2024. Tá? É o exercício de 2024 que a gente debate com os balanços que foram entregues agora no último dia de abril de 2025. Nesse programa aqui, esse conteúdo é voltado ao balanço do esporte. E Cássio, ao longo dos anos, sempre ou muitas vezes você reclamava de que o esporte era meio caixa preta, os balanços eram confusos, não haviam detalhamentos. Dessa vez, o balanço foi um balanço, imagino eu, que traz as informações necessárias para análise, mas eu vi que você destacou no seu blog que você tratou um balanço como complexo, um emaranhado de informações, de fios ali, porque tivemos ajustes, correções. Eu queria que você explicasse como você recebeu esse balanço, se realmente ele tem um nível de detalhamento bom e por que você fez essa avaliação de um balanço complexo. Fred, essa complexidade ela não vem da quantidade de dinheiro envolvido, embora seja bastante. Porque o do Flamengo passa de 1 bilhão, acho que do Palmeiras está nessa casa de 1 bilhão. Tem a sua complexidade natural, mas também tem cenários regulares. Você sabe que o Flamengo e o Palmeiras vão fazer aberturas de quanto ganhou de sócio, de renda, de venda de jogador, quanto foi investido em patrimônio, em contratações, quanto amortizou a dívida. Enfim, já são clubes que já estão há vários anos priorizando essa divulgação. Estou dando os dois exemplos que são as duas maiores receitas do Brasil há alguns anos. A complexidade do esporte, na forma como eu utilizei no blog, ela está relacionada à quantidade de nuances que tiveram, que, por exemplo, o Palmeiras e Flamengo não tiveram, como uma recuperação judicial, como a incorporação de um centro de treinamento, de que já existe, não é que comprou um terreninho, não, é um centro de treinamento que já existe e que agora, só agora, passa a fazer parte. Isso não aconteceu com o Flamengo. Ou de reapresentação de dados do ano anterior que impactam na análise de 24. Ano anterior, no caso, 2023, porque a gente está analisando 2024. Então, assim, são essas nuances, todas elas presentes no balanço. Tipo, isso não tem apuração externa. Que obriga uma avaliação em 2 camadas, pelo menos. Isso. Né? E todos esses dados estão no balanço. Não é que você está olhando aqui e tem essas coisas fora e você tem que pegar os dados fora e comparar. Há alguns anos, a gente tem uma série de críticas a gestão do futebol de Yuri Romão, mas dessa parte, pelo menos, da transparência no sentido da divulgação, porque, por exemplo, não existe mais a aba transparência no site do esporte. O esporte coloca como uma matéria, você não entra lá no site, deveria ter, inclusive. É a promessa de campanha que, com 2 meses, o presidente descobre que é impossível se tocar. Não, mas, na verdade, era para ser simples, bastava simples, aba de transparência, aí lá teria balanço de 21, de 22, de 23, de 24, não existe isso no site do esporte. O esporte coloca, Fred, o balanço como se fosse uma nova matéria. Então, se você quiser o balanço de 2022, você vai ter que achar no site do esporte a matéria do balanço de 22. Era muito mais organizado. Deveria ter lá o balanço total. Né? A transparência, aí você escolhe o ano. Os balanços estão no site, mas estão lá, sabe-se lá onde. Enfim, esse saiu na matéria, então está fácil de achar. E há alguns anos, ano passado já tinha tido isso. E eu lembro até de ter elogiado ano passado. Que é um elogio dentro de algo que é básico, mas que não vinha sendo feito, que é o seguinte: o esporte dizia quanto teve de receita de futebol. Aí dava lá 70 milhões. Isso, Aí, tipo, isso tem sócio, tem patrocínio, aí tem... Na verdade, o esporte até dizia quanto tinha em sócio, mas, por exemplo, ele não separava bilheteria de cota de televisão. Isso são coisas, assim, muito diferentes para você analisar. Isso. E no ano passado teve, e esse ano já teve também. Tudo isso separado, e é bom que você consegue comparar com todos os outros clubes e comparar com o próprio histórico do esporte. Então, perfeito, Cássio. É um balanço mais detalhado, mas que dos que eu já analisei no esporte, já tem mais de... Não, já tem seus 15 anos já, viu, Fred, que eu tô fazendo isso aí. Eu acho que eu nunca tinha visto tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Perfeito. Detalhe, são coisas que estão acontecendo, significa que são coisas de ação, não de omissão. Perfeito. Isso faz diferença também.
Então, eu acho que está explicado. Essa sua última fala, ela é muito interessante para explicar essa definição de mareado, que é isso, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Correções, ajustes, oficializações, e a gente vai passar por todas elas. Eu queria começar, Cássio, com a receita, tá? Porque a gente está falando de um clube que passou 3 anos na segunda divisão. E a gente vai avaliar aqui o último desses 3 anos, tá? A sequência 2022, 2023, 2024. Em 2022, primeiro ano de segunda divisão, o Sport teve uma receita de 77 milhões, 77,5 milhões. No segundo ano, 2023, um aumento de 173%. O Sport passa de 77 milhões e meio para 212 milhões e 400 mil reais. E esse ano, o balanço traz uma redução de 22%, fechando com 165 mil e 600 reais. 165 milhões e 600 mil reais. Mas aí, Cássio, eu queria que você analisasse destrinchando algo fundamental, que o balanço do ano passado trouxe de uma vez só todo o dinheiro daquela venda, da antecipação de 20% dos direitos de televisionamento com a LFU. O Sport nem recebeu, mas divulgou no balanço todo o dinheiro. Isso causa essa distorção, né, Cássio? Mas tem a distorção em 25 também, tá? Essa complexidade vem disso. O último balanço sem distorção, podemos dizer assim, foi o de 22. Curiosamente, foram 3 anos de Série B. Porque eles fizeram a correção do ano passado e aí acabou interferindo no ajuste desse ano, né? Não, na verdade é um detalhezinho. O de 2022, o balanço sobre 2022, não tem nada extraordinário. O de 23 tem a Liga e o de 24 tem o CT, que foi tratado como receita. Então, assim, o último balanço, os 3 anos na Série B, o de 77 milhões e meio, ele não tem nenhuma receita para entrar, para ser lida no balanço como outras receitas. Receita recorrente é o seguinte, Fred, é a receita recorrente da operação do clube, que é direitos de transmissão, sócios, bilheteria, contratos de patrocínio. Venda de jogador já não é uma receita recorrente, certo? Venda de jogador não é uma receita recorrente, mas ele não fica em outra receita. Ele é uma receita de futebol, é uma receita extraordinária. Já um contrato de 50 anos, ele entra numa outra leitura, porque a forma como ele entra, o da LFU, em 23, ele entrou de forma integral. O Sport teve direito a 130 milhões. Até as nuances, eu vou falar isso, vou falar mais para frente, mas até ver das nuances. O Sport vendeu 20%, certo? Tinha 100%, seus direitos por 50%, vendeu 20%. Nesse último balanço, o Sport já recomprou 5%. Não 5% e 20%, é 5%, 5 pontos percentuais dos 100 que ele tinha. Ou seja, no fim das contas, o Sport vendeu 15%. Mas o Sport colocou no balanço que recebeu 130. E esse 130 que o Sport colocou no balanço de 2023, na ocasião, o Sport não recebeu tudo. O Sport recebeu metade. Mas, para fins contábeis, a gente diz isso em todos os vídeos, para fins contábeis, o regime adotado pelo Sport, tem o regime de competência, regime de carga, tem o regime contábil adotado pelo Sport, foi auditado pela BDO, a mesma que auditou, a consultoria, a mesma que auditou o balanço do Fortaleza, que já está no nosso feed, pelo regime do Sport, Fred. E o detalhe, o Fortaleza fez a mesma coisa, tá? Assim, foram os dois contabilizados da mesma forma, inclusive. O Fortaleza contabilizou 120 milhões, que o Fortaleza foi avaliado com um pouco menos, e o Sport ganhou 130. Só que isso fez com que turbinasse demais a receita de 23. Aí, mesmo não recebendo todo o dinheiro. Aí se você for para o dinheiro real de 2023, o dinheiro real de 2023 ele foi de 72 milhões e 900 mil reais. Abaixo de 22, então. Porque abaixo 22 foi 77, abaixo de 22. Aí, só se tiver lá 22, tiver alguma coisa perdida por aí que de repente você vai subtrair. Eu vou deixar essa ressalva que talvez tenha. Mas, olha, não tinha. Mas não, veja, Fred, não exatamente, só ia passar batido. Esse dinheiro que eu estou falando não conta uma receita extra, enfim, 72,9 milhões. Ok, 72,9 milhões. Esse dinheiro é o dinheiro que o Sport gerou da forma como eu disse, incluindo venda de jogadores. O 165 milhões que você falou,
sobre 24, na verdade foi 135 milhões. Essa foi a receita operacional do Sport. E daí, por exemplo, tem 60 milhões de Pedro Lima, que se você tirar Pedro Lima, vira 75 milhões a receita recorrente clássica. Receita recorrente. Quando você fala, toda vez que alguém fala receita recorrente no futebol, isso não está contando venda de jogador, certo? Porque venda de jogador é coisa. Você pode vender no ano, pode não vender. Mas a operação do jogador, você sabe que você vai ter jogo, que você vai ter direito de transmissão e tal. Jogador não é receita recorrente. Então, esses 135 milhões, 165 milhões é juntando com o CT. Aí, se você tirar o CT, vira 135. Mas é juntando com o Pedro Lima, a venda do lateral Pedro Lima, futebol inglês. Se tirar Pedro Lima, já tira 60 milhões daí. Mas isso, obviamente, na forma como eu vejo, não é para tirar Pedro Lima. Então, assim, sim, o que o Sport gerou, né? Porque o Sport vendeu. O Sport vendeu, então teve 135 milhões. Então a receita do Sport. Assim como nos outros anos entrou a venda de Maílson, de Gustavo, né? Sempre isso. Entram, as negociações entram. Nunca tinha entrado uma desse tamanho. Nunca tinha entrado nessa nem perto, soma. Na verdade, né? Assim, nessa soma do jogador. Então, a gente, se você, só para deixar bem certinho para a galera, o que era o 212 milhões de 2023, ele tem 130 milhões, que na verdade é só um número incorporado, mas não é em dinheiro entrando, dinheiro vivo. É só um número. Em termos contábeis, o Sport considerou que já recebeu, só que por contrato o pagamento dos 130 milhões seria durante 3 anos, certo? 23, 24 e 25. Ou seja, o que é 212, na verdade, virou 72. E esse 212, ele até esse número está uma das nuances que eu falei do complexo. O Sport reapresentou o número de 23, botou 6 milhões a mais. Era 206, o que era 206, na verdade, no fim das contas, virou 212. Certo? Não sei se está ficando claro para a galera, assim, mas 212. É um emaranhado, como você falou, né? É, emaranhado, mas ou seja, mas essa reapresentação do Sport, do balanço de 22, já é uma coisa normal, é legal, tá? Não é legal, não. Você corrigir algum número, alguma receita. Sim, que ela foi reclassificada de uma forma do clube, isso é absolutamente natural. E fazendo isso, o Sport fez esse acréscimo e o que era 206 virou 212. Mas desses 212, dinheiro vivo mesmo foram 72. Já 24, o que era 165 ao todo é 135. Então, o dinheiro que o Sport teve em 24, jogando também a Série B, foi maior. E foi maior mesmo, e foi maior até se você tirar Pedro Lima, porque o Sport cresceu em outras frentes, como patrocínio, como quadro de sócios. Então, o 2024 foi um ano melhor do que 23. Deixa eu até passar, Cássio, isso que você trouxe, esse detalhamento, tá? O Sport teve um aumento nos direitos de transmissão, tá? Um crescimento de 28%, que significa 5 milhões a mais. Tá? E chegou a 25 milhões, né? Só o número dizendo 25 milhões. Nos sócios torcedores, o Sport chega a 15 milhões, num aumento de 20%, né? Que significa 2 milhões a mais. Renda de jogos teve uma redução, mas é porque o check-in faz uma compensação aí, né? E outro motivo também. Não tinha Ilha do Retiro. Não, teve Ilha do Retiro, verdade. A Ilha do Retiro ela só chega... ainda que tenha tido a sua bilheteria lá naquele jogo da Arena Pernambuco, mas a Ilha do Retiro ela só entra no final do ano, só chega no final do ano. Né? E aí teve uma redução de 12%, né, fechando com 14 milhões e 500. E no patrocínio teve um aumento de 10%, né, que significou 1 milhão, fechando com 19 milhões e 300. Esse número, inclusive, vai ser bem maior quando chegar a 2025. Porque não está a Bet Nacional. A Bet Nacional, esse contrato... A gente até alertou isso no Bahia, que do Bahia também não estava o Viva Sorte e não estava a Puma, marca de material. O do Sport é a mesma coisa. A Bet Nacional, que está no Informa agora, esse contrato, a gente só vai ver o tamanho desse contrato no balanço do Sport. Do ano que vem, mas do ano que vem. É quase 2 vezes, 3 vezes maior pelo que foi noticiado. Detalhe, seria até se fosse o antigo, porque... É um contrato de primeira divisão também, no fim das contas. Primeira divisão, né? que tem todos os ajustes. Cássio, primeiro eu vou falar para o torcedor do Sport o seguinte, muito importante. A gente está fazendo os vídeos de cada clube, mas a gente vai trazer também um vídeo dos 7 clubes comparando. E essa lista que a gente acabou de passar aqui, a gente vai fazer comparando com cada clube, para que você entenda melhor como o Sport está hoje numa comparação com Bahia, com Fortaleza, com o Ceará, com o Vitória, em número de sócios, em valor de patrocínio. É claro que vai ter um recorte injusto, entre aspas, nessa comparação, porque vai ser um clube de Série B, os 2 clubes de Série B, o Sport e o Ceará, com 3 clubes de Série A. Mas é importante para entender. Sócios, por exemplo, não é uma relação tão direta assim. É importante para situar. Então, mesmo depois de cada vídeo,
eu convido vocês a assistir esse vídeo maior que a gente vai fazer dessa comparação. Cássio, de forma bem direta, tá? O Sport, para um clube de Série B, ele tem um faturamento bom. Bom. Não sei se muito bom. Não, excelente, na verdade. Não, então, pronto. Era isso que eu ia perguntar. A gente pode chamar realmente... Ter demorado, veja, não subir, demorar 3 anos para subir é um vexame com essa receita. Certo. Então a gente pode dizer, Cássio, que... Fred, o Sport estava na Série B, o Fortaleza já estava consolidado há anos na primeira divisão, e na hora de vender o dinheiro para a Liga, o Sport teve 10 milhões a mais na venda. De valor de mercado. O Fortaleza foi vendido por 120, o Ceará por 120 e o Sport por 130. Então, assim, a receita do Sport era muito acima da média da Série B. De ter demorado 3 anos, assim, não cabia ter demorado tanto tempo, não. Mas eu quero dizer o seguinte, você, analisando esses números, você acha que o Sport teve um exercício de 2024 só considerando receita? A gente vai para passivo agora. Só considerando receita, você achou bom? Com Pedro Lima, muito bom. Não. Bom com Pedro Lima. Assim. Ou podemos dizer assim, muito bom com o Pedro Lima. Sem Pedro Lima, de razoável para bom, que tem um gap ali, porque não é um era outro, isso não. Que eu queria, era isso que eu queria chegar. Bom, com Pedro Lima ficou muito bom. Veja, não dá, 135 milhões. Pô, 135 milhões significa que você tem mais de 10 milhões por mês, pô. Assim, isso de dinheiro vivo, você tem mais de 10 milhões de reais por mês. Assim, é suficiente para você fazer uma graça na Série B. Pronto. Agora, chegamos onde eu queria. Sem Pedro Lima, ou seja, tirando os 60 milhões, ainda seria suficiente para ser muito competitivo. Era suficiente para ser muito competitivo. Não dá para ser um time que briga pelo acesso, sem problema, sem ter que fazer milagre para subir. Cássio, o déficit de 16 milhões, ok, dentro da média, dentro do que se espera quando você está na Série B? Vamos lá. Isso a gente tem alguns temas para falar, mas mesmo que eu tenha que ser repetitivo, eu tenho que falar algumas coisas aqui, porque é meio impossível também de ficar segurando coisa para falar. Claro. Porque, por exemplo, nessa questão do déficit, por exemplo, o Sport conta o dinheiro que o Sport investiu. Vou falar o número bruto, certo? O Sport teve 172 milhões de reais, foi o que o Sport gastou, Fred. Assim, isso junta 92, presta atenção nesse número, que é um item só. Operação e logística dos jogos e salários, encargos sociais do time de futebol, ou seja, o gasto do futebol, tudinho, deu 92 milhões e 600 mil reais. Despesas gerais e administrativas, incluindo serviços de terceiros, impostos e depreciações. Depreciação é uma perda de valor natural dentro da contabilidade, tanto de um bem intangível, que é um contrato de um jogador, quanto de um bem imobilizado, que é a Ilha do Retiro. Se a Ilha do Retiro vale 100 milhões no ano seguinte, como um carro, você não compra um carro. Toda vez que você compra um carro, no ano seguinte o carro vale menos. O estádio de futebol é a mesma coisa. Agora a gente está falando de uma escala de centenas de milhões de reais, mas tem a depreciação. E juntando tudo isso, esse segundo item deu 79,7 milhões. Ou seja, o custo total do Sport foi de 172,4 milhões, o que dá um déficit de 16 milhões. Mas você tem que parar, negativo, sem dúvida. Mas dentro desse custo total do Sport, não é só pagando conta do dia. Né? Não foi só pagando a conta do dia para poder acordar no dia seguinte, certo? Muito desse custo tem investimento. Por exemplo... Gustavo Coutinho... A gente não vai falar da qualidade dos investimentos, eu vou só falar de investimentos, certo? Assim, exatamente. Certo. Por exemplo, o Sport, Fred, ele tem 39 milhões que ele gastou em 24. Isso foram 17 milhões em aquisição de reforços. Certo. Não, até falei o contrário, desculpa. 17 milhões na parte física, 17 milhões certo. Foi... Gramado, refletor... Só a Ilha do Retiro foram mais de 10 milhões. Esse número foi público, foi falado, ficou 10, 11 milhões. Esse número foi público. No final das contas, na hora que vai para a conta do lápis, talvez tenha sido até um pouco mais, porque você junta serviços. Mas juntando isso e juntando com as várias obras que foram feitas no CT, eu falei que o Sport incorporou o CT. Não tem absolutamente nada a ver com esse dado, tá? A gente vai chegar nele daqui a pouco. Isso aqui é dinheiro vivo sendo investido. O Sport investiu no gramado do CT, investiu no alojamento do CT, no gramado da ilha, na troca do refletor da ilha, na parte elétrica do estádio. Tudo isso enfim, outros setores do clube, 17 milhões. E na aquisição de intangível, aí sim, direitos econômicos dos jogadores, o Sport gastou 22 milhões no ano que ele estava na Série B. Por isso que eu falo que não dá para um time que está gastando... Gustavo Coutinho, Romarinho...
Aí tem que ver até as Thiago compras, por exemplo, Couto, Fabrício né? Domingues foi comprado no final do ano, já pensando na primeira divisão, mas possivelmente Entrou ano passado, né? entrou ano passado, tem isso, sabe? Isso dá 39 milhões de reais. Isso não é um custo isso não é um custo regular. Isso é algo que o esporte separou esse dinheiro e disse: ó, eu vou comprar, vou gastar com isso aqui. Não sei se você consegue perceber a diferença. Sim. O clube, ele teria tido a mesma operação que ele teve sem esses 39 milhões. Ele não teria jogado na ilha. Sim. Ele teria terminado o ano jogando na arena. Não teria comprado Fabrício, não teria comprado Coutinho, não teria comprado Romarinho, Thiago Couto, Kaique França. Acho que nem comprou mais assim, mas acho que a aquisição de jogadores, assim, até os contratos de luvas, enfim, não teria também feito as compras que fez. Isso. E então existiu o déficit, mas uma boa parte do déficit, superior ao déficit, na verdade, estou falando de 39 milhões, é um valor que é de investimento. E esse é o ideal. Aí você fala, sim, pô, mas deu negativo de toda forma. Esse intangível pode ter retorno. Estou dizendo pode. Pode ter retorno. A questão do esporte, alguns ficaram ameaçados do ano passado, mas pode ter. Eu usei pode levantando o dedo. Pode. Alguns, pode ter retorno. Mas pode, não pode? Pode. Então, e a outra, querendo ou não, Deus ilumine o Curitiba. Pode não vender em 25, mas como são contratos longos, claro, pode vender em 26, por exemplo. E na questão estrutural, o esporte volta para o seu estádio, onde ele tem toda a sua operação, Fred, de bares, por exemplo, em vez de tentar todo o sistema camarote, da Arena Pernambuco, estacionamento. Camarote, estacionamento, bares, ou seja, isso tudo são esses ganhos indiretos. Loja, que acaba vendendo mais. Esse déficit, agora é o que eu falo, a gente bateu muito Fortaleza e trago para o esporte agora. O esporte, ele tem Daniel Leal até ouviu o vice-presidente do esporte, Rafael Campos, para justificar esse déficit. Ele traz até esse ponto que eu disse agora, em relação ao investimento, dizendo que o esporte terminou com caixa, eu também tenho esse ponto para falar, mas que no fim das contas o esporte vê um problema menor, minimizou. A questão é que o clube sempre vai minimizar ou maximizar, dependendo do que for para o clube, certo? Por exemplo, a gente vai falar do Fortaleza para a gente dar o exemplo do esporte. Quando o Fortaleza teve o superávit de 66 milhões, não teve ressalva nenhuma, foram 66 milhões de superávit e ponto. Perfeito. Dentro das mesmas regras, na hora que aquilo 66 virou menos 80, mas tem a amortização de intangível, não sei o que e tal. O que era verdade. De dinheiro vivo, como a gente falou no Fortaleza, foi menos 17 milhões, mas para termos contábeis e dentro das mesmas regras, foi menos 80. A mesma coisa do esporte. Em 2023, quando o esporte deu 71 milhões, se celebrou que o esporte deu um superávit de 71 milhões de reais. Mesmo que tivesse ali 130 milhões da Liga e mesmo que aquele dinheiro da Liga não tivesse entrado na conta do clube naquele ano. Mas para termos contábeis, o esporte contabilizou 130 milhões e com aqueles 130 milhões, o esporte termina com positivo de 70. E aquilo foi celebrado, Fred. Tá entendendo? É que eu falo, você maximiza, sabendo que o esporte não tinha 71 milhões de superávit naquele de dinheiro vivo, porque não entrou aquilo tudo no ano, mas para termos contábeis, o esporte teve. Quando dá negativo dentro da mesmas regras, tem um porém, tem sempre a ressalva. Então é o que eu falo. Mas isso é um papel institucional do clube. Eu aceito. E sempre, quando for bom, maximiza, quando for negativo, minimiza. Tá entendendo? Então, assim, é só para quem celebrou muito os 70 milhões de superávit, não pode minimizar tanto o déficit de 16 milhões. É dessa forma como eu enxergo. Perfeito, Cássio. Vamos então falar, tá, de um ponto que você já trouxe, que foi essa aquisição do CT como ativo. Tá? Depois a gente vai entrar no passivo, que é um passivo que a gente também tem uma análise, porque o Sport entrou em recuperação judicial e não detalhou. Mas vamos primeiro focar, que você já citou aqui 2 vezes, e é importante a gente trazer, então, para a nossa pauta, o que foi essa aquisição do CT legalmente? O que é que isso impactou na receita? Como é que a gente passa a analisar o ativo do Sport com essa incorporação do CT? Vamos lá. Para torcedores do Sport e torcedores de outros clubes, o Sport não tinha centro de treinamento até 2008. O Intercontinental, um clube que, não sei nem se está de licença ou se já foi extinto, mas era um Intercontinental, tipo o Mundial de Clubes. O Intercontinental, que chegou a jogar Pernambucano, Série A1, tinha esse CT em Paratibe. Paratibe, ela fica na divisa do Recife com o bairro com a cidade de Abreu e Lima, que fica no norte da região metropolitana. Inclusive, foi um dos CTs, assim, junto com o do Náutico, selecionado para receber a Copa do Mundo 2014. Porque quando o Intercontinental fechou, o Sport foi lá e comprou por 2 milhões, inclusive com o dinheiro da venda de Daniel Paulista, que hoje é técnico.
Daniel Paulista, que hoje é técnico, e naquela época tem sido um dos destaques do time do Sport, campeão da Copa do Brasil 2008. O Sport vende para o Rapid Viena da Áustria, e com o dinheiro dessa venda comprou o CT. Por exemplo, Fred, dentro daquele balanço daquela época, 2 milhões de custo. Mas vê que custo ótimo, você pegar 2 milhões e usar, em vez de você contratar um jogador fraquíssimo, você comprou um CT, que se valorizou com o tempo. Enfim, apesar do Sport ter comprado, e nesses 16 anos de lá para cá, o Sport tem investido milhões, eu estou falando aqui na escala de 20 a 25 milhões de reais, pelo menos, Fred. Assim, é muito dinheiro, porque teve um aumento em 2012, que foi na época do BMG, né, com o Gustavo do B, depois teve a época para 2014, que botou até refletor lá no CT, teve a época mais recente com o próprio, na construção do hotel e com o próprio Yuri Romão. Então, bota aí mais de 25 milhões de investimento. Apesar disso tudo, o CT não estava no nome do Sport, estava em outro CNPJ, o CNPJ da Associação de Amigos Contribuintes do Sport, que foi um grupo criado, sem fins lucrativos, um CNPJ criado só para esse fim, criado por cardeais, como a gente chama aqui de caciques no futebol pernambucano, não sei se usa em outros estados, mas aqui a gente tem essa expressão, que são aqueles dirigentes decanos, com muita experiência, que já foi presidente da Liberativa, do Conselho, presidente executivo, que está sempre vivendo o clube, e que vários desses dirigentes, acho que eram 9, se juntaram para fazer isso. E é um contrato que o Sport precisava pagar nada. Acho que o aluguel era 100 reais, só para termos módicos, por 90 anos, com renovação automática por mais 90, Fred. Então, assim, pensa, o CT usa o fruto do Sport por 180 anos. Assim, não ia ser um problema de alguém chegar e tomar. Mas, de repente, se o filho de algum dirigente desse entrar na justiça, vai saber. Se o cara falar, isso é do meu pai. Eu tenho 10% disso aí. Então vai saber, enfim. Então sempre teve esse interesse de passar para o Sport. Vale dizer, por que o Sport fez isso? Para evitar penhora na justiça, Fred. O Sport, se a situação financeira hoje é complicada, imagina. Na época foi isso, exatamente. Não e até, penhora. Cássio, na época alguém ficou. Até levantou um certo temor. Será que esses caras lá na frente vão passar e tudo aconteceu de forma. Demorou, mas por exemplo, isso aconteceu com o Santa Cruz também, que é o do Santa Cruz é a TASC. O CT que o Santa Cruz comprou em 2011 com a venda de Gilberto. G9, e Gilberto foi para o Bahia, para o Internacional, que brilhou no título pernambucano do Santa em 2011. O Santa vende para o Internacional e com dinheiro daquela venda, assim como de Daniel Paulista, o Santa compra o CT dele em Aldeia. É a mesma lógica e ficou no nome da TASC. Então, esse CT só agora, depois de toda uma documentação, porque tem que pegar as assinaturas de todos esses dirigentes, Fred, toda a concordância, e todo mundo cedeu, não tem ninguém, mas é bom pegar todo mundo vivo, né? Assim, porque de repente, eu estou falando, se passa para frente, vai saber. E aí foi formalizado em 24. Com essa formalização, esse patrimônio foi incorporado ao CNPJ do Sport. Pela documentação de uma determinada época, eu não sei se o balanço do Sport chega a precisar, esse CT ele entrou como 35 milhões em outras receitas para o Sport. Os 130 que eu tinha falado da LFU, que em 2023, o Sport botou 130 milhões naquele dinheiro. O de 24 botou 35 só por isso. E a única coisa que mudou na vida do Sport foi estar no nome do Sport. Não entrou R$1, saiu R$1. Não mudou a vida de ninguém. Aliás, o Sport só deve ter pagado só as taxas cartoriais, beleza. Mas assim, mas não mudou. Os cartórios sempre lucram com esses nuances muito burocráticas. Muito, inclusive, né? É bom ter conversado com um que fazer uma transferência de um B de 35 milhões, né? Coisa, né, muito, não sei se é barato, não. Mas, Fred, da hora que o Sport formalizou isso, o dia seguinte do Sport, o Sport não tinha R$1 a mais na conta. Mas tinha um ativo, como você falou, um ativo muito maior, e esse bem, por uma questão contábil, ele entrou em outras receitas. Então, aqueles 165 milhões ao todo do Sport, tem 35 milhões disso. E tem mais uma curiosidade, na hora que vai para o ativo, como esse número é muito antigo, no ativo, porque ele já contabiliza também as benfeitorias no CT, desde esse documento de 35 milhões, o CT já entrou valendo 53 milhões, Fred. Porque uma coisa é ter 5 campos, outra coisa é ter 5 campos e ter 2 hotéis. Outra coisa é ter um refeitório que cabe 300 pessoas. Outra coisa é ter um maquinário de fisiologia de último nível. Tudo isso conta. Inclusive, quando você fala imobilizado, conta até um computador. Se tiver um computador na sala, na hora que você vai falar dos bens, aquele computador entra no balanço. Então, o que era 35... Porteira fechada que chamam, né? Quando o cara porteira fechada. Só que a porteira estava aberta e o Sport ficou colocando coisas dentro da porteira, tá entendendo? Pronto. Então, no balanço, já entrou 53 milhões. Agora, todo ano, esse dado vai ficar menor. O que é 53, ano que vem fica 52. Aí a depreciação é natural. Um computador, por exemplo, vai ficando velho. Uma cama vai se desgastando, o ar-condicionado vai ficando cansado. A depreciação é isso.
Isso. Então, isso fez com que o ativo do Sport, que a gente, chegando agora no ativo, aumentar. O ativo do Sport já era grande. Dos 3 clubes do Recife, a gente sempre bate nessa tecla, porque os 3 têm estádios e têm terrenos dentro da área central do Recife. O Náutico tem 4 hectares, 4,5, se eu não me engano, dentro dos Aflitos, que é o bairro de maior renda per capita, junto com Boa Viagem, basicamente, da área mais valorizadas do Recife. O Sport tem 10 hectares. Isso dá 10 hectares dentro de uma área que fica onde tem a principal avenida, cruzando com a avenida que vem do interior do Recife, que é a Abdias, que muda até de nome na frente do Sport. Mas, enfim, é o que é a BR-232, que corta a tripinha, como a gente chama, de Pernambuco. Quando você chega no Recife, ela vira a Avenida Abdias, que é onde fica o Sport, e o fim da Abdias é onde fica a Agamenon, que é a principal avenida da cidade. Então, 10 hectares ali é uma brutalidade, como se os jovens falam que é brutal, na verdade. Né? Então, isso sempre valeu muito. E porque a gente está falando de CT, mas beleza, você tem 10 hectares lá numa área bem distante da cidade e vale uma coisa, mas dentro da cidade, enfim. Nisso aí, o ativo do Sport está 428 milhões, junta também com os jogadores. Aí, calma, torcedor. Na prática, isso vale a mesma coisa que o que eu estou dizendo, vale tanto para o Náutico quanto para o Santa Cruz também. Na prática, esses 428 talvez seja a realidade, talvez seja perto do dobro. Porque o número do intangível, ele considera o que o jogador está sendo depreciado, mas, por exemplo, jogador que vale 15 milhões. E se alguma oferta chegar por 20? E outra, se a ilha vale 250? Se na hora que for para um leilão, um botar 270, outro botar 280, botar 300. Isso é como se fosse o piso. Nunca será abaixo. E nessas questões imobiliárias costumam ser mais para baixo, né? As avaliações. Muito, não, é só. Baixo. Veja, quando a última vez que a ilha foi penhorada, que foi até antes da recuperação judicial, bateu 400 milhões. Se não me engano, foi 400 milhões. E penhorada, isso, né? E isso que nem é o valor do mercado. Não, isso que disse é a justiça. Tipo, vai para leilão, sendo esse o lance mínimo. Aí, obviamente, não vai para leilão. Porque se fosse leilão, ia ter construtora indo pro leilão, tá? Para comprar. Fique certo disso. É isso, por isso até da casa, se brincar. Eita, Fred. Então, é 428 milhões, Fred. O que faz com que ainda o saldo entre ativo, que juntou todos os bens do clube, com o passivo, com todas as dívidas e pendências do clube, ainda seja positivo. Mas a frase que eu termino o post, até para a gente virar para o passivo, é a seguinte. Não precisava que o ativo fosse tão grande para só assim terminar positivo. Perfeito. Porque se você tem um ativo desse tamanho, na verdade é para você ser muito rico. Se você chega na verdade, os clubes do Recife Fulaninho tem quanto? Fulaninho tem 428 milhões em bens. Porra, você pensa, meu irmão, não, mas tá meio quebrado. Ele tá meio como assim, o cara tá quebrado. Tá entendendo? Como assim o cara tá quebrado? Se o cara tem 428 milhões de bens, não faz sentido, tá ligado? Os clubes do Recife, Cássio, tem esse diferencial, né? Essa boia. Eu chamo de boia. E teve uma época que eu lembro que eu citei isso, a gente estava tendo debate, eu disse, veja só, a SAF é o último tiro para os clubes do Recife. O último é esse. Nem é. O último é esse. O último mesmo assim, ó. Virou SAF. Caralho, os caras da SAF chegaram, foram embora, quebraram, deixaram nada. Se não tiver dado o patrimônio para a SAF fazer, calma, agora vamos vender. Que nunca vai ser do interesse. Isso. Inclusive, nunca vai ser do interesse. Isso. E recomeçar, né? Como nunca você vai falou. ser de interesse o Sport sair da ilha, o Náutico sair dos Aflitos e o Santa sair do Arruda. Porque faz parte da cultura do futebol pernambucano, da cultura da cidade. Eu sempre acho que desde o começo, quando foi criada a Arena Pernambuco, eu nunca vou esquecer da conversa que eu tive com o pessoal do Aldebrecht, que ele fazia as matérias na época, e eles sempre trataram, na hora que criaram a Arena Pernambuco, que teriam 20, o contrato inicial seriam 60 jogos por ano, 20 do Sport, 20 do Santa, 20 do Náutico, e que isso ia ter 20 jogos. Eu lembro, até hoje, isso tem mais de 15 anos, essa conversa. Aí eu disse, não vai ser tão fácil tirar 20 jogos do Sport. Não, mas vai, porque a gente vai fazer a proposta. E não vai, pô, porque a relação é diferente e ponto. O cara do Santa Cruz não sai do Arruda, mesmo o Santa do Arruda daquele jeito, o cara prefere ver o jogo no Arruda do que na Arena Pernambuco. É isso, tá? E agora, Cássio, a gente vai falar do passivo, para fechar. Por que esse passivo do Sport de 2024, você já deu uma introdução, é um passivo altíssimo, mas que não está calculada a recuperação judicial. Eu queria que você explicasse um pouco desse passivo gigantesco do Sport de 345 milhões. Tá? De que forma a recuperação judicial vai
aliviar esse passivo, o que fica de dívida, o quanto o clube oxigenou, né, com essa possibilidade da recuperação judicial, qual a tua análise desse passivo, destrinchando um pouco, para que as pessoas possam entender o que é dívida batendo na porta. Porque eu lembro que nos últimos programas que a gente fazia, era isso, o Sport era um clube sufocado, porque as dívidas eram todas. Você lembra o termo, você tem o termo, eu não lembro, que são as dívidas que estão assim para vencer na próxima esquina. Ou que já Elas estão no venceram. passivo circulante, que são as de curto prazo. Isso. Perfeito. Qual é a situação agora? Vamos, eu tento sempre, eu não sou contador. Eu sou, assim como o Fred, sou jornalista, gosto bastante do tema e fui aprendendo, ouvindo e aprendendo nesse tempo todo alguma coisa e o que eu sei, Fred, eu sempre digo isso em todos os vídeos. O meu objetivo é o seguinte: é tentar, não é dizer o que o esporte deveria fazer ou não exatamente. O objetivo principal desses vídeos é pegar números difíceis de enxergar na planilha e tentar transformar em algo que o torcedor consiga ter um entendimento melhor da situação do clube. Esse é o objetivo que a gente trata nesses vídeos. Então, por exemplo, o passivo circulante, toda vez que eu colocar passivo circulante, você perceber, pense assim, são pendências. O que seria curto prazo na contabilidade? É coisas que com vencimento em até 12 meses. O passivo circulante, que é dentro da contabilidade é isso, são as pendências e passivo não é dívida. Passivo são todas as obrigações do clube. Mas as obrigações não necessariamente são dívidas. Dívidas são coisas com prazo vencido. Obrigações podem ser coisas com prazo futuro. Você não está devendo ainda, você está obrigado a pagar porque você fez acordos e tal, mas a dívida é quando o vencimento, enfim, quando vence, para ver a diferença de obrigações e dívidas. E o passivo junta isso, financiamentos, refinanciamentos. Então, o passivo circulante, curto prazo, não circulante, além de 12 meses. O passivo do esporte, pelo balanço, Fred, ele foi de 276 milhões para 345 milhões, certo? O aumento foi de 69 milhões com 25%. Aí, porra, então assim, cadê a boa gestão? Mas, assim, eu tenho os vários pontos críticos, mas eu tenho as ressalvas. Só um balanço que não tivesse a informação da consultoria, também não adianta também só o esporte ficar dizendo não. A consultoria BDO, que inclusive toda vez que faz uma auditoria, melhor dizendo, são auditorias externas. Significa que elas são independentes. O clube tem que contratar ou um contador ou uma empresa. Um clube também de esporte que gera 200 milhões nessa faixa, não vai ser uma pessoa que faz isso, vai ser uma empresa que faz isso. E para dar um exemplo, Cássio, citando de novo a questão do Fortaleza, a BDO trouxe no balanço um déficit em 2024 do Fortaleza de 80 milhões que o clube procura explicar enxergar de outra forma. Mas ele não tem como interferir, porque ele contratou aquele serviço. Se ele interfere, acaba o serviço. Não acaba. Por isso, inclusive, que acho que são as 4 KPMG, Deloitte, BDO e Ernst Young. Eu acho que são essas. Não sei se tem uma quinta, não sei se são top 5 ou top 4, não sei exatamente, mas essas são as mais respeitadas do planeta, né? Que, inclusive, quando você dá autonomia total. Primeiro, é para ter autonomia total. Mas se for uma empresa menor, dentro da política de clube, o cara dá uma olhada nesse melhor lance, o que faz aquele arrumadinho. Nesse caso, com a BDO, é mais difícil. Até porque ela coloca dentro do texto, dizendo sobre ressalvas, não tivemos acesso a tal coisa e tal, e não tem o que fazer. E o esporte, quando você deu esse exemplo do Fortaleza, o esporte fez um pouco disso também, tá? Porque na hora que o esporte divulgou, ele fez uma matéria, e embaixo da matéria tem o PDF, onde você vê o relatório da auditoria independente. Além da parte do que o esporte enxerga e da parte independente. Mas vamos lá, antes de falar a parte do esporte, que é importante também. E não é mentira, é verdade, mas é uma outra leitura. Esse passivo teve esse aumento que eu falei, batendo 345 milhões, é o maior do que eu já vi no esporte. Mas ele tem alguns pontos. O esporte contratou mais jogadores. Na hora que você contrata jogadores, a gente viu isso no Fortaleza. Que é justamente o que justifica o do Fortaleza. Você não está contraindo dívida, você está contraindo você tá trazendo uma obrigação. Contratou Gustavo Coutinho por 5 anos. Aí teve o primeiro ano passado. E esses 4 anos de contrato são 48 meses de salário, mais 13º, mais férias, mais bonificações. Tudo isso, por contrato, o esporte está obrigado a pagar, certo? Certo. Eu não sei o número, o esporte não detalhou, nem o balanço da BDO detalhou quanto é o custo de Gustavo Coutinho, mas vamos supor que ele ganhe 100 mil. Você acha que
Mais 200. Espero que menos. Vamos fechar em 150 para seguir essa vida. Vamos lá. 150 vezes 48. Estou tirando 13º, tá? E eu estou achando que isso é mais de 150, mas vamos em 150. Não, vou colocar o 13º e férias, que é 13,3. Você multiplica por 13,3. Isso no ano daria 1.900.000 vezes 4, daria 7,9 milhões. A gente está fazendo assim, a grosso modo. Cerca de 8 milhões de reais. Isso significa, mais ou menos assim, e eu não estou falando, eu estou falando só um entendimento, que o Sport colocou que no passivo dele ele tem 8 milhões que daqui nos próximos anos ele tem que pagar a alguém. Ele não está devendo, ele só vai dever quando atrasa salário. O Sport até onde sabe não está atrasando salário. Então, como o Sport fez essas contratações e todas elas tiveram patamares salariais acima do que o Sport vinha praticando, Fred, o passivo ele foi enxertado por parte dele sendo de obrigações de contratos do futebol. Sim. De dívida, tem algumas dívidas também. O Sport reconheceu, tomara que uma hora pare, mas acho que talvez tenha parado agora. Já tem uns 10 anos que o Sport vem reconhecer dívidas antigas, e quando fala de dívida antiga, né, não é a gestão de 24 reconhecendo a dívida de 24, não, é reconhecendo a dívida de 2016, sei lá, uma de 2012, de 2004, é dívida antiga mesmo, estou falando aqui anos dessa forma. E nisso o Sport reconheceu mais dívidas para poder fazer mais financiamentos junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Isso permite que o Sport não sofra, Fred, um bloqueio judicial, para que o Sport não pague um juros exorbitante no financiamento. Pelo contrário, define ali e fica pagando e fica sem problemas fiscais. Ou seja, o Sport está devendo lá 150, 200, mais de 150 milhões de dívidas tributárias. Se elas tiverem a revelia, é um problemaço. Lembra quando o próprio Sport devia do Banco Central? Exatamente. Às vezes, quando tinha uma execução durou 20 anos essa história do Banco Central, que era uma dívida, começou ali, terminou em 13 milhões. Aí você pode estar no dia seguinte e chega uma ação. Você está lá, deu bom dia e tem um oficial de justiça, sei lá, um e-mail dizendo tem que pagar 5 milhões. É um bloqueio de qualquer receita. Com todo esse parcelamento fiscal, o clube fica salvo disso, mas o parcelamento é enorme. E a outra questão do passivo, que também teve a questão dos credores da recuperação judicial, é que, embora o Sport tenha feito a recuperação judicial, a Assembleia de Credores da Recuperação Judicial, no dia 19 de dezembro, ela não foi, ela foi aprovada, tá? Ela foi aprovada por mais de 600 credores. Isso era de 125 milhões e para reduzir 80% disso. Como assim o Sport recuperação judicial disso? Vai pagar só 20% disso aí. Agora, é um pagamento que não pode atrasar um dia, tá? Recuperação judicial é o último estágio, mas eu acho que o Sport, se tiver o mínimo de responsabilidade, não vai cometer uma besteira dessa. O mais importante era conseguir esse desconto, esse deságio, como se chama, esse deságio e pagar. Porém, para o balanço, ele só pode ser confirmado, Fred, depois da homologação na justiça, porque perceba que tem uma recuperação judicial. Tem um judicial do nome ali, é porque não é extrajudicial, não é recuperação extrajudicial o nome. É uma recuperação mediada pela justiça. E nisso aí a diferença foi a seguinte: em 19 de dezembro, o Sport chegou a dizer o seguinte, abre aspas, reduziu seu passivo de 396 milhões para 109 milhões. Perceba que, no fim das contas, o balanço diminuiu um pouco. O que era 396 virou 345. Uma parte da redução que o Sport fez já entrou. Certo? Quase 50 milhões o Sport já conseguiu contabilizar. Mas para virar 109, como o Sport falou, vai demorar um pouquinho, porque tem que ter mais alguns processos. Então, eu tratei, Fred, o balanço de 24 como o mais complexo que eu já vi do Sport. Eu já estou tratando, desde hoje, o de 25 como o mais importante. Porque nele a gente vai ver, inclusive, o peso de todas as contratações que o Sport fez, os 57 milhões de reforços que o Sport fez, como eles estão no balanço, se foi esse valor mesmo, se foi mais, se foi menos, e se a recuperação judicial, o peso que ela vai ter na dívida do Sport. Então, o balanço do próximo ano vai ser muito importante. Ainda sobre o passivo, vale dizer que o Sport deve 62 milhões a fornecedores. Isso tem serviço jurídico, médico, intermediação de venda de atletas. Eu achei esse número muito grande. Assim, o número total de dívida com fornecedores era 25 milhões em 2023. Subiu demais, mas enfim. E na dívida líquida do Sport, pronto, agora sim. Eu estava falando das obrigações, agora é endividamento, agora é realmente dívida. Ó, o Sport
passou o prazo e o Sport está devendo. E isso, obviamente, tem os prazos fiscais. Financiamento fiscal é dívida. Você estava devendo, você só refinanciou a dívida. A dívida do Sport, ela passou de 210 milhões em 2023 para 224 milhões. Isso seguindo a mesma regra no balanço de 24. O Sport deve 224 milhões. Esse número não tem o desconto da recuperação judicial. É provavelmente esse número que vai virar os 109 milhões que o Sport comunicou. Ou perto disso, Fred. Então, assim, por isso que o próximo balanço vale ficar muito atento, caso o Sport não exploda nesse ano, como a gente fala, não seja o less dense, não seja nada disso. Ou mesmo se explodir, né? Mas com a recuperação judicial, que está aprovada, ou seja, em tese, a homologação é apenas algo que vai ser um trâmite normal, mas o mais difícil era ter a aprovação da Assembleia de Credores. Isso era o ponto mais difícil, de longe, inclusive. De longe. Na hora que você teve a homologação, deve ser o ponto mais perto. Então, esse é o passivo. O Sport ainda tem um ativo superior ao passivo. Será que ainda vale falar um último ponto? Esse é um ponto positivo agora. Fale. Rápido. É bem rápido mesmo. O Sport, ele terminou o ano. O Fortaleza, por exemplo, ele disse que terminou o ano com 25 milhões em caixa. Dentro daquela questão, para tentar suavizar os menos 80 milhões, mas terminou com caixa. Mas é o que a gente não fala tanto. O Sport também terminou com caixa, veja só. Terminou com 31 milhões em caixa. Veja, o que é caixa? Nesse caso, é dinheiro de verdade. Não é eu te dou, a gente começa depois. Não, o Sport tinha... O Sport, Fred, ele tinha no caixa de 2022, terminou o ano com 553 mil reais. Quando terminou o ano, 22, tinha 553 mil reais na conta. Para mim ou para você, acho que seria muito dinheiro. Assim, tem 550 conto na conta. Mas para um clube do tamanho do Sport, isso é um chachá. Tem dinheiro para comprar um chachá ali, basicamente. Aí terminou o ano de 23 com 6 milhões no caixa. Ou seja, começou o ano com 6 milhões e conseguiu terminar com 31. Isso significa que o Sport, ao longo de 24, o Sport aumentou o caixa dele em 25 milhões de reais. Ele já tinha 6 e conseguiu fazer 6 virar... Mas entrou uma parcela da LFU, né? Mas entrou, mas não virou problema. Tipo, o que Sim, era, ok. Não foi torrada, né? Que era o não medo, foi engolida. Né? Antigamente é assim, ó. Entrou 1 milhão, puf, já pagou 1 milhão daquela dívida com aquele cara. Entrou 500 mil, puf, já pagou 500 mil da Justiça do Trabalho. Entrou 1 milhão, puf, pagou a folha do mês passado. Não. Esse dinheiro foi entrando sem que tivesse tido uma necessidade desse dinheiro já ser direcionado para fazer outros pagamentos. Tanto é que esse dinheiro o Sport está aplicado, tá ligado? Tá rendendo. Cássio, última pergunta, tá? Você até citou, o Sport fez uma matéria anunciando o balanço. A matéria traz o título: após 2024, vitorioso dentro e fora de campo, o Sport divulga o balanço financeiro da temporada. Você diria que foi vitorioso fora de campo, que esse balanço financeiro retrata um clube em recuperação, em uma nova rota de crescimento, talvez, ou estancou a sangria? Qual seria a sua avaliação, Cássio? A resposta, isso deveria ser a resposta para todo mundo, a resposta padrão. Não é, mas eu vou explicar, que é o seguinte: depende do próximo balanço. Aí todo mundo poderia falar, todo mundo depende do próximo balanço. No caso do Sport é o seguinte: quando a gente gravava esse vídeo, 2 de maio, o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, não sei que momento você está vendo esse vídeo, muitas pessoas vão ver logo no dia que ele sai, mas muita gente poderia ver depois. O Sport era o lanterna do campeonato. Um lanterna afundado. Então, assim, a gente está falando de um clube que no ano que vem está de volta à Série B. Um clube que, de vez de ganhar 85, 90 milhões de televisão, vai voltar a ganhar 25, 20, de 20 a 25, ou seja, tem uma diferença dessa. Zé Lucas vai ser vendido nesse processo. Então, o primeiro ponto é: onde é que o Sport estará ano que vem? Então, ninguém sabe onde vai estar, mas no caso do Sport, a questão é que a dúvida sobre a possibilidade de rebaixamento é muito real. Uma coisa, o time está ali em 12º e pode cair ou ficar. No caso do Sport, a gente está gravando um vídeo onde o Sport pode estar caminhando uma volta para a segunda divisão imediata. E o outro ponto que eu já disse que é muito importante é os financiamentos tributários, fiscais, do passivo fiscal que o Sport fez
e a recuperação judicial, que a recuperação judicial ela em relação a dívidas trabalhistas, tudo isso precisa estar... o Sport já está pagando alguns financiamentos, né? O quanto isso vai impactar no próximo balanço? O Sport já comunicou em 19 de dezembro, está lá no balanço dizendo que está nessa dependência, mas é preciso ver a aplicação disso no balanço, do quanto vai representar. Está na hora de pagar, exatamente, o quanto vai diminuir. O fato de ter começado o caixa é muito importante. Dentro de fora de campo, por exemplo, um ponto que eu considero muito bom, mas que poderia ter sido melhor, essa é uma opinião própria minha, não é, eu vou falar a informação, mas já estou dizendo minha opinião. Quando os clubes venderam o dinheiro da LFU, que a gente já falou algumas vezes, o Sport vendeu 130 milhões. Para quem prestou muita atenção, eu falo rápido, mas para quem prestou muita atenção, disse que o Sport ia receber o dinheiro que foi incorporado, mesmo sem receber tudo, né, os 130, mas que o dinheiro mesmo ia ser pago durante 3 anos. A última parcela era, no início agora, de 25, uma parcela de 30 milhões. Um quarto, basicamente, né, assim, do dinheiro. Só que no fim do ano, o Sport vendeu a LFU lá em 23 e no fim de 24, os clubes filiados, a gente falava, bateu muito nessa tecla, pô, meu irmão, a galera não tá pensando muito não, tá todo mundo pegando esse dinheiro e vai passar o resto da vida vivendo com 80%, né? A gente dizia isso, assim, é passar, porque 50 anos é o resto da vida, né? 50 anos vivendo 80%, ou seja, quando a receita foi 100, um vai ganhar 100 e tu vai passar o resto da vida ganhando 80, porque lá num determinado momento tu quis pegar dinheiro todo. Os clubes viram isso e entraram em acordo com o investidor, porque para o investidor da Liga Forte União é importante que esses clubes joguem a primeira divisão. Porque se eles não jogarem a primeira divisão, como é que esse cara vai tirar o investimento dele de volta? Então o próprio investidor fez as contas lá na ponta do lápis e disse, eu aceito a recompra. E ele deu a opção de que os clubes poderiam recomprar 5 ou 10% dos 20%, no caso dos 100% que eles tinham antes, porque não é 5% de 20%, né, para não confundir. Ou seja, que tinha 20, em vez de ter cedido 20, poderia ter cedido 10 no fim das contas, ou cedido 15. O Sport... Ele recomprou 25%. Isso. Mas assim, dentro daqueles 20, ali, o Sport recomprou um quarto. O Sport poderia ter recomprado metade e confirmou, porque a gente tem essa dúvida até agora, né? Porque alguns já compraram 10. E o Sport vai utilizar o dinheiro da última parcela, porque já tinha sido contabilizada. A última parcela, na hora que vai ser, sabe aqueles memes tipo de pica-pau? Recebe e devolve, né? Recebe e devolve, aquele negócio. Sport vai receber. A LFO, toma 30, o Sport, pronto. Ó, toma 30, tá pago os 20% da Sport, beleza. Toma 30, comprei os meus 5% de volta. A relação, mas para termos contábeis, o Sport vai ter que receber, Fred, e depois vai ter que pagar de volta. Não dá para ficar, não, fica tu aí, a gente resolve. Não. Para contabilidade tem que ter a entrada do dinheiro e a saída do dinheiro. Então, eu acho que para o Sport, a longo prazo, seria melhor ter ficado com 90%, né, 95%. Mas, enfim, pelo menos recomprou 5%. Pior mesmo era viver com 80%. Então é isso, tá? Fechamos aqui essa nossa avaliação do balanço do Sport de 2025, exercício 2024. Convido vocês a ir para a nossa aba de vídeos, tá? Vejam os dos outros clubes. Estamos gravando, estamos no meio dessa série, alguns já estão disponíveis, outros vão chegar. E no final de tudo, a gente vai fazer um balanço com comparativos. Então, vai ter mais conteúdo trazendo o Sport na comparação com o Ceará, por exemplo, que jogou a Série B com ele. Até para ser com justo, Vitória, né, nas comparações. Com o Vitória, que já estava um degrauzinho a mais e ficou um ano. É importante para o torcedor do Sport entender, quando você fica, você vai evoluindo. Então, isso tudo vai ser comparado, debatido, ponderado, obviamente, também em um conteúdo final para a gente arrematar toda essa série. Tá? Se você estiver assistindo isso antes do sábado, se tiver assistido esse vídeo antes do sábado, obviamente, depois de Fluminense Sport, tem cobertura do pós-jogo, na segunda-feira, raio-x da rodada. Grande abraço a todos, obrigado por chegarem até aqui. Se você não tiver inscrito no canal, a hora de se inscrever é essa, tá? Importantíssimo pra gente, pro algoritmo do YouTube continuar nos ajudando, Fred, aqui nessa distribuição. Fala, Cássio. A última frase. Ao torcedor do Sport, naturalmente, é torcer pro time ficar e para que a venda de Zé Lucas seja realmente como se espera. Assim como Pedro Lima salvou, a venda de Zé Lucas pode ser a receita extraordinária que pode ajudar o clube em caso de o caminho não for da forma como se imagina nesse ano. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.